Oi, nono ano! Então, nesse vídeo, nós vamos acompanhar a correção das atividades que vocês realizaram para escrever os números na notação científica. Então, peço para que vocês tenham essa atividade em mãos e acompanhem o vídeo fazendo a correção das atividades que vocês já fizeram. Então, para escrever o número na notação científica, eu tenho que ter uma multiplicação de um número que vai se encontrar entre o 1 e o 10, na verdade, pode ser um número que seja maior ou também pode ser igual ao 1 e menor do que o 10. Aí eu multiplico ele por uma potência de base 10. Então, esse 10 sempre vai estar aqui e o que vai mudar é o expoente do número. Então, vamos ver o que determina esse expoente e agora na questão A. Então, eu tenho que escrever o número 200 na notação científica. Então, ele é um número inteiro. Quando o número é inteiro, ele possui uma vírgula que ela fica invisível, a gente não fica escrevendo ela, mas ela existe. Então, a vírgula se encontra no final do número. Só que não faz sentido a gente ficar toda a vida escrevendo 200,0, 200,000. Não tem necessidade de escrever isso daqui, né? A não ser que esteja quando a gente fala de reais. Então, a gente só escreve 200, mas existe a vírgula aqui no final do número. Então, essa vírgula desse número vai ter que se deslocar. Nesse caso aqui vai ser para a esquerda. Então, ela vai ter que se deslocar até eu conseguir ter um número que atenda à exigência de ter um número maior ou igual a 1 e menor do que o 10. Então, vamos ver aqui. Se a vírgula se deslocar uma vez para a esquerda, eu vou ter 20, não é o que eu preciso ainda. Se eu deslocar a vírgula pela segunda vez aqui para a esquerda, eu vou ter o número 2, então é isso que eu preciso. Então, o 2 vai ficar aqui, aí vezes a base 10, e eu preciso descobrir qual é o expoente também. O que determina o expoente? O que determina o expoente é quantas casas decimais a vírgula teve que se deslocar para eu conseguir ter o número aqui, ó. Então, a gente observou que ela andou 2 casas decimais para a esquerda, né? Então, o expoente vai ser o 2 e também esse expoente ele pode ser positivo ou negativo. O que determina se o expoente é positivo ou negativo? Quando eu preciso deslocar a vírgula para a esquerda, eu estou diminuindo o número. Como consequência disso, o expoente da minha potência aqui vai ter que aumentar. Então, quando a vírgula se desloca para a esquerda, o expoente sempre vai ficar positivo. Então, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Questão B, eu tenho o número 2.800. Então, para eu conseguir ter um número que eu vou multiplicar pela base 10, que seja maior ou igual a 1 e menor que o 10, eu vou observar que a vírgula aqui do número está no final dele e vou deslocar ela até eu conseguir ter um número maior ou igual a 1 e menor que 10, ó. Então, se eu deslocar uma vez, eu vou ter o número 280, não é o que eu preciso. Se eu deslocar ela mais uma vez, eu vou ter o número 28, também não é o que a gente precisa. Se eu deslocar ela pela terceira vez aqui, eu vou ter 2 inteiros e 8 décimos. É o que a gente precisa, é um número maior ou igual ao 1 e menor do que o 10, ele está entre o 1 e o 10. Aí eu coloco vezes a potência de base 10, a gente observa que a vírgula teve que se deslocar 3 vezes, então o expoente vai ser 3, e o expoente 3 vai ser positivo, porque a vírgula se deslocou para a esquerda. Então, 2.800 é a mesma coisa que 2 inteiros e 8 décimos vezes 10 ao cubo. Questão C. Na questão C, a gente tem o número 4.328. Então, novamente temos a presença de um número inteiro, então a sua vírgula fica invisível aqui no final do número. Então, para eu conseguir ter um número entre o 1 e o 10, vamos ver quantas vezes eu vou precisar deslocar essa vírgula, ó. Se eu deslocar ela uma vez, eu não consigo o que eu quero, eu vou ter o número 432,8. Então, a vírgula vai se deslocar mais uma vez.
vai ficar 43,28. Ainda não é o que nós precisamos. Desloco pela terceira vez aqui, aí sim eu vou ter o número 4 inteiros, 328 milésimos. Completo aqui com vezes, com 10, e o expoente vai ser 3, porque a vírgula teve que se deslocar 3 casas decimais para conseguir ter o número entre 1 e o 10 aqui. Também vai ser positivo, porque as vírgulas, no caso a vírgula, se deslocou para a esquerda. Questão D, eu tenho aqui o número 100 milhões. Então, para eu conseguir ter um número maior ou igual a 1 e menor do que o 10, olha quantas casas decimais essa vírgula vai ter que se deslocar. Lembrando que a vírgula está aqui no final do número, porque o número é inteiro. Então, ela vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, Aí eu vou conseguir ter o número 1. Então, coloco aqui o 1, pontinho de vezes, o 10. E como a vírgula se deslocou 8 vezes, ela passou por 8 casas decimais, o expoente será 8. Ela andou para a esquerda, então o expoente 8 vai ser positivo. Questão E. Na questão E, vamos fazer a leitura desse número aqui, Vamos organizar para conseguir fazer a leitura dele, Aqui eu tenho a casa das unidades, milhares, milhões e bilhões, né? Então, eu tenho 350 bilhões. Então, para eu conseguir ter um número que vai se encontrar entre o 1 e o 10, essa vírgula vai ter que vir aqui, entre o 3 e o 5, vai ficar 3,5 vezes 10, e agora eu preciso descobrir qual é o expoente, Então, eu vou observar que como a vírgula é invisível aqui no final, vou ter que observar quantas casas decimais ela teve que andar aqui para a esquerda. Então, vamos contar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vai ser 11 positivo porque a vírgula teve que se deslocar para a esquerda. Então, tem muitos alunos que eu observo que só conta a quantidade de zeros, aí tome cuidado com isso, não é assim a regra não, tá? Porque aqui, nós temos a presença do 5, então a gente conta ele também, a vírgula também andou pelo 5, tá bom? A professora vai dar continuidade na correção das questões F, G, H, I e J na segunda parte do vídeo.